A partir de agora, aqui na Aranãs, Palavra do Pastor, com Dom Darcy José Nicioli, arcebispo de Diamantina. Olá, gente boa! Minha saudação para você que nos acompanha pela Rádio Aranãs FM, aqui em Capelinha, ou pelas rádios que entram em rede neste momento de fé. Sou Dom Darcy, arcebispo de Diamantina. Que bom contar com a sua sintonia. E vamos elevar o pensamento a Deus e começar nosso momento de oração com a saudação angélica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Palavra do Pastor. Gente boa, continuamos os nossos encontros de instrução, de informação sobre questões relativas à fé e à vida. E no dia de hoje eu quero comentar a partir de uma pergunta feita por um jovem da cidade de Buritizeiro. É o Mateus, lá da paróquia Nossa Senhora de Fátima. E o Mateus está dizendo que participa da igreja desde criança e foi do grupo de jovens e ainda participa na liturgia e também participa das encenações da Semana Santa, quando nós tínhamos as encenações que voltarão após a pandemia. O Mateus, então, é um cristão participante na sua comunidade. E ele diz assim: tem uma dúvida a respeito de uma passagem bíblica, Dom Darcy. Quando Jesus foi crucificado, foi colocado sobre a sua cabeça a seguinte inscrição: Este é Jesus, o Rei dos Judeus, trazendo este escrito motivo da sua condenação e da sua crucifixão. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então eu pergunto, Dom Darcy, Jesus é judeu? Que pergunta interessante esta. E nós iremos aproveitar desta pergunta para refletir sobre o judaísmo, que é uma religião. E você que está me ouvindo agora, ouvinte, você sabe o que é o judaísmo? O judaísmo é uma religião monoteísta. Monoteísta quer dizer de um único Deus. O judaísmo é adorador do Deus único, que é Pai e Criador de tudo. Os povos primitivos tinham como deuses as manifestações naturais. Deus era o sol, a lua, os raios, porque estes povos identificavam nestes fenômenos forças superiores e chegavam até a respeitar estas forças superiores e tê-las como deuses. Já o monoteísmo foge desta interpretação, porque é o monoteísmo o entendimento pela fé que há um único Deus, que tudo criou e que tudo ordenou e que tudo governa. A religião monoteísta
manifestou-se a partir do ano 2000 antes de Cristo, mais ou menos. O povo judeu, então, é um povo monoteísta e os seus seguidores formam o povo escolhido de Deus, o povo da aliança, conforme conhecemos no Antigo Testamento, na Bíblia. Portanto, os judeus são monoteístas porque professam a fé no único Deus. O livro sagrado do judaísmo é a Torá. E a Torá são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, que correspondem ao Antigo Testamento. Quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Formam, então, a Torá, o livro próprio do judaísmo. Há 3 religiões, não só o judaísmo professa a fé no único Deus. Há 3 religiões, o judaísmo, o cristianismo, nós também acreditamos no único Deus, e o islamismo, o Islã. Nós vamos falar depois do islamismo. Falemos agora sobre o judaísmo. E dialogar com as religiões é missão nossa de cristão. Sobretudo com o judaísmo, que está na raiz da nossa experiência de fé cristã. É de máxima importância que a nossa catequese trate desse assunto. E para todos nós cristãos, é preciso que cresçamos nessa compreensão. Dialogar com as outras religiões. Em geral, não temos um contato mais próximo com os judeus. Mas os judeus são os nossos irmãos. É o que constatamos através da Bíblia, da vida de Jesus, das primeiras comunidades cristãs. Por vezes, isso é verdade, predominou uma mentalidade de animosidade pelo povo judaico, o que seria negar as nossas origens. Por isso a importância de refletirmos e conhecermos um pouco mais o berço do cristianismo, que está justamente no judaísmo. E para responder à pergunta, Jesus é judeu? Sim, Jesus é judeu e permaneceu como tal até a sua morte na cruz. E ele viveu a religião do seu povo, participava das festas, e temos isso na Bíblia. Cumpriu as leis judaicas, portanto foi fiel ao judaísmo. E os ensinamentos de Jesus derivam das leis e das tradições judaicas, nas quais ele mesmo se criou e que ele nunca negou. Jesus é da descendência de Davi, o grande rei, a quem Deus delegou a condução do seu povo, a libertação de todo tipo de escravidão. A maioria dos católicos não tem essa consciência, a consciência desses fatos. Por vezes, no passado, assumimos até atitudes antijudaicas e que permitiram uma imagem até distorcida do judaísmo. Os cristãos, discípulos missionários de Jesus Cristo, são descendentes de Abraão como os judeus e, portanto, herdeiros juntamente com os judeus da promessa de Deus, da libertação integral. O próprio Jesus nos convida a conhecer e a respeitar a religião na qual ele foi educado e que o tornou mestre de todos os povos. Temos uma missão em comum com os judeus: ser luz para os povos, ser o povo escolhido de Deus. E você, o que pensa sobre o judaísmo? Este nosso encontro vai ajudar a que tenha outros esclarecimentos sobre a religião de Jesus. Qual é a ideia que você tem do povo judeu? De respeito?
E você tem esta abertura no coração de unir-se com as outras religiões, de escutar, de dialogar, até para reafirmar a sua fé? O caminho da nossa igreja é sempre o caminho do diálogo. E mais do que em outros tempos, devemos respeitar a identidade de cada um, aprender a sermos tolerantes com a religião do outro, sem perder a nossa identidade. A missão não se faz pela dominação, pela força, como nos tempos antigos. Como já refletimos outras vezes aqui, todas as religiões podem ser caminhos para Deus, quando os seus preceitos conduzem para o bem, para a verdade, para o direito, para a misericórdia. A religião é resposta do homem a Deus, para fazer a sua santa vontade e para manter-se fiel aos seus desígnios. Por isso que serve a religião a todos nós, e precisamos ser religiosos, porque cada um não professa fé em Deus a partir somente de si mesmo. Somos um povo. A religião é para promover vida aqui e na plenitude, junto dele na eternidade. A religião do medo, das regrinhas que escravizam, a religião separada da vida, não é verdadeira religião. Não é de Deus. Certa vez, Gandhi, que foi um homem muito religioso dentro da sua religião hinduísta, ele disse assim: tenho muita admiração pela pessoa de Jesus, mas não admiro os seus seguidores. Olha que interessante, alguém de outra religião nos ensinando. Será que talvez ele não nos admirava porque nos faltava testemunho? Sem testemunho ninguém convence, não é mesmo? Professar a fé e praticar esta fé. Missão, então, se faz pelo testemunho, pelo exemplo de vida. E nós continuaremos a refletir. E São José e Nossa Senhora foram judeus? Os apóstolos foram judeus? São perguntas interessantes para os nossos próximos programas. Meu abraço e minha bênção. Você ouviu Palavra do Pastor.